Shalom, meu querido e minha querida. Vamos então estudar a nossa porção que vamos entrar neste Shabat, que é a porção Vayeler, ok? Ótimo. O que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar este verso aqui, que é Devarim, ok? 31, do 10 ao 13. E nós vemos aqui algo muito importante, tá? Como podemos ver aqui, nós estamos já no final de Shemitah, já encerramos, né, celebrando Rosh Hashanah esse ano, e vamos entrar aqui também, vamos celebrar em breve a festa de Sukkot, ok? Bom, essa cartilha aqui está disponível no Instagram, aqui você pode colocar, né, @anitorá, ok? E tem um link lá na bio, onde você acessa ele, vai ter um nome de uma pasta lá, Cartilhas Parashiot, ok? Vai ter bem grandão um link, você clica lá, vai ser redirecionado para a pasta, você desce até o final e sempre na última cartilha você vai ver, o último arquivo você vai ver o documento da semana, tá? E você vai ver lá 52.vayeler, ok? Bom, vamos lá então. Bom, vamos tentar fazer um teste de estudarmos assim, sem construir um do zero, ok? Vamos ver se a gente consegue captar, vamos fazer esse teste. Então, começando aqui em Deuteronômio 31, do 10 ao 13, tá? Nós vemos o quê? Nós vemos aqui que Moisés ordenou-lhes, no fim de cada 7 anos, ok? No ano da remissão, esse ano da remissão fala o quê? Do Shemitah. No nosso texto original ali em cima, ele está falando do Shemitah, ok? Então, nós acabamos de sair de um Shemitah, certo? Onde a terra deveria ficar um ano parada para descansar. Isso fala também de nós, tá? Como terra do Senhor, nós também descansarmos no Senhor, ok? Mas aqui o mandamento precisamente vamos nos ater, vamos falar da terra física por enquanto, ok? Onde a terra física deveria ficar um ano descansando e não se poderia plantar nela, só colher o que já estava e deixar ela quietinha, tá? Então, aqui está falando do ano da remissão. E durante a festa das tendas, ok? Então, a festa das tendas é uma das, como nós escrevemos aqui, Shalosh, ok? Regalim, tá? Shalosh Regalim quer dizer o quê? As 3 peregrinações. Então, quais eram as festas em que o povo que ordena na palavra para que o povo subisse a Jerusalém? Pesach, Shavuot e Sukkot. São as 3 festas principais, onde tem uma ordenança onde todo Israel deveria subir para Jerusalém, ou seja, peregrinar até Jerusalém para celebrar. Então é muito importante nós entendermos isso, porque nos ajuda a entender várias coisas. Então, durante a festa das tendas. Então, sabemos que durante a festa das tendas, onde o povo devia estar? Em Jerusalém. Então, quando fala aqui, seguindo, né? Quando todo Israel, ok? A partir daqui, quando todo Israel vier apresentar-se diante de Hashem, teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido. Qual é o lugar que ele escolheu? Gente, o lugar que o Senhor escolheu é Jerusalém. Esse é o lugar que ele escolheu. E Jerusalém no hebraico, ele significa o quê? Ensino de paz, um dos significados da palavra de Jerusalém. E nós sabemos também que Jerusalém faz uma alusão ao reino do Mashiach, né? Aonde ele vai governar sobre as nações, ok? Beleza. Então, nós já entendemos o quê? Que o Senhor está, o quê? No fim de cada 7 anos, certo? Terminando o Shemitah, durante a festa de Sukkot, ok? Quando todo Israel vier se apresentar diante do Senhor, ou seja, quando todo Israel estiver reunido em Jerusalém, tá? Diz assim: tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel, tá? Tu proclamarás esta lei. Então, Israel faz uma alusão, como nós vamos ver aqui. Somos eu, né? Eu e você, nós, certo? Somos todos nós. Então aqui, Israel, eu, nós e você. Todos nós, isso é uma alusão a todos nós. Porque naquela época, não só hebreus estavam reunidos, mas sim toda uma nação. E o Senhor fala, e aqui fala seguindo no versículo, tá? Reúne o povo, os homens, ok? Aqui, reúne o povo, os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro, tá?
Então, não tinham só hebreus ali, e sim também estrangeiros, que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer a Hashem, vosso Deus. Ok? Então, olha só. Aqui nós vemos que todo o povo deveria estar localizado fisicamente em um lugar. Qual lugar? Jerusalém. Ok? Ou seja, a igreja reunida, tá? Yeshua virá buscar a sua igreja. E o que a igreja tem que estar fazendo, ok? Ouvindo a lei que está sendo proclamada aos seus ouvidos, ok? Por que todos nós temos que ouvir a lei que está sendo proclamada aos nossos ouvidos, tá? Nós vamos ver aqui, para que nós aprendamos a temer, ok? Para que nós aprendamos a temer. Então, quando fala de aprender a temer, isso nos remete aqui a Provérbios, tá ok? Ó, Provérbios 9:10, tá? Que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem é a sabedoria? Queridos, a sabedoria é o próprio Yeshua, certo? Então, para a gente aprender a temer, nós vemos o quê? Opa, eu tenho que alcançar quem? Yeshua. Mas como nós alcançamos Yeshua? Então, digo aqui, aprende. Primeiro nós temos que aprender a temer. Para poder se alcançar a tal estatura, né, todos os momentos, nós temos que aprender a temer. O que fala de aprender a temer? Aprender fala de adquirir um novo conhecimento, certo? Aprender também fala aqui, como nós colocamos, fala de Shema. E Shema fala de obedecer, escutar, obedecer a lei, praticar, certo? Então, como agir como Yeshua? Nós temos que aprender dele, certo? Então, como nós aprendemos dele? Nós vamos continuando lendo o versículo aqui e destrinchando, ok? Então, para que aprendam a temer a Hashem, vosso Deus, ok? E aí, quando nós falamos, o que Yeshua veio fazer? Como que eu posso estar aprendendo com Yeshua? Como eu e você podemos estar aprendendo? Então, o que Yeshua veio fazer? Yeshua veio repreender a lei? E aí nós temos aqui a nossa resposta, ok? Não, Yeshua veio repreender a forma com que as pessoas seguiam e interpretavam a lei, pois essas pessoas estavam fazendo como Saul, certo? O que aconteceu com Saul, né? Nós vamos lá em 1 Samuel 13, verso 8. O que diz em 1 Samuel 13, verso 8? Tá? Aqui, ó. Ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia estabelecido, mas Samuel não veio a Gilgal, e o exército, abandonando Saul, debandou. Samuel disse o que para Saul? Verso 13, agiste como insensato, tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se lhe tivesses obedecido, Hashem teria firmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora teu reino não subsistirás. Ok? Opa, perdão, gente. Mas agora o teu reino não subsistirás, né? Já que o Senhor já achou um homem conforme o seu coração e o designou para chefe do seu povo, porque tu não observaste o que o Senhor te havia ordenado. Então, olha só aqui, né? Grava isso e nós vamos juntar as peças, ok? Então, nós vimos já aqui o que aconteceu, né? Samuel fez uma alusão a Yeshua. Yeshua fez a mesma condenação, ok? A mesma, como nós vamos ver aqui na frente, tá? Então, ó, Samuel fez uma alusão a Yeshua. E o que o Mashiach veio fazer? Se você anotar aí, ó, Jeremias 23, dos 5 ao 6, e Isaías 53, 1 ao 4, como nós vamos ler aqui rapidamente, nós vamos ver o que Yeshua veio fazer. Então, ó, Jeremias 23, diz assim, eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo. Olha só, quem que o Senhor tinha falado para quem que Samuel tinha falado para Saul que iria surgir? Aquele que era segundo o coração do Senhor. Mas não era uma alusão só a Davi, era uma alusão, gente, ao Mashiach, que é descendência de Davi. Então, um rei reinará e agirá com inteligência, exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias Judá será salvo, Israel habitará em segurança. Este é o nome com que chamarão o Senhor, Senhor, nossa justiça. Ok? Pois eis que dias virão,
E o dirá o oráculo do Senhor, em que não dirão mais, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel à terra do Egito. Mas dirão, vive o Senhor, que fez subir e retornar a raça da casa de Israel, da terra do norte, de todas as terras para onde ele os tinha dispersado, para que habitem em seu território. Fala de todos estarem reinando com o Mashiach, ok? Grava aí, ok? Vamos pegar Isaías 53, 1 ao 4. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. E aí, verso 5, vamos acrescentar. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Certo? Não tem outro caminho a não ser por ele. Aqui o verso 6 já continua. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por meio dele nós somos salvos, né? E nós vamos ver aqui como, ok? Então vá anotando os versos, ok? Então, o que acontece? Então, Yeshua veio repreender a forma que as pessoas seguiam e interpretavam a lei. Por quê? As pessoas na época de Yeshua, e hoje não é diferente, muitos observavam a lei por aparência, ok? Como Saul, e Saul servia por meio de aparências, tá? Vamos abrir em Mateus 23, 3, diz assim: portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imitei as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Yeshua veio falar, dizem, mas não fazem. O que é dizer, mas não fazer? É aparência, ok? E aí nós vemos o quê? O que Yeshua veio fazer? Tá? Né? Samuel aqui, o profeta Samuel, ele fez uma alusão a Yeshua, tá? Quando ele estava repreendendo Saul, era como Yeshua ali repreendendo os grandes doutores da lei da época, os líderes, dizendo que o Senhor não quer aparências, o Senhor quer um povo que obedeça em integridade, ok? Então, Samuel e Yeshua profetizaram contra o quê? Contra o reinado, ok? Contra o reinado da época. Sobre nós veio a condenação como no jardim, como podemos ver em Gênesis 3:8, né? Quando Deus fala, ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão se escondendo? O homem, né? Ali o homem pecou, o homem caído, né? Mais em frente seria expulso do jardim. E aí, o que nós podemos ver aqui? Samuel profetizou contra Saul. Yeshua profetizou contra o reinado que estava ali na época, né? Profetizou, veio pregar o arrependimento, né? Arrependei-vos porque vocês estão fazendo tudo errado. Eu vim ensinar vocês a fazer o certo. E o que isso quer dizer, meus queridos? Nós, por natureza, já somos condenados, tá? O homem caiu, o homem já errou. Nós, por natureza, somos condenados. Mas veio aquele que é perfeito, né? E Yeshua salva. Ele é o que nos salva dessa condenação. Pois por quê? Yeshua é o próprio arrependimento. Ele é a própria impressão do arrependimento, tá? Vamos pegar em João 3:16 ao 21. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Okay? Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, né? Preferiram mais as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Então, o que tem que acontecer? Sem nós nos arrependermos dos que estamos fazendo hoje, nós não alcançamos o arrependimento, logo nós não entramos aqui em aprender a temer ao Senhor. Porque aprender a temer ao Senhor é nos arrependermos, é nós buscarmos Ele, né? Nós adquirimos discernimento e nós vamos alcançando o entendimento, a sabedoria que é Yeshua, certo?
Então vamos lá, vamos seguindo, já estamos finalizando, ok? Então, vimos aqui que Yeshua é o próprio arrependimento, ok? Beleza. Então, ó, vamos lá, ok? Então, já vimos aqui, para que aprendam a temer Yahvé vosso Deus, tá? Vamos partir daqui, ok? Aqui. Ó, partir daqui. E cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei, ok? Aqui já fala de uma etapa onde nós reconhecemos, tá? Vimos aqui que primeiro temos que aprender a temer e já vimos respaldado na palavra que aprender a temer é nós nos arrependermos, né, de todas as obras mortas da nossa vida, nos arrependermos da forma que nós temos agido aqui até hoje, certo? E quando isso acontece, nós chegamos o quê? Nós aprendemos a temer. Ó, o que é aprender a temer? É pôr em prática todas as palavras desta lei. Praticar. É o cumprimento do Shema, meus queridos. Não vou escrever aqui porque está meio sem espaço, mas é o cumprimento do Shema, que fala de obedecer. Tá? O Shema fala de praticar, de ouvir com atenção. E quando ouvimos com o Shema, nós alcançamos a Shalom. Shalom quer dizer o quê? Completude, uma paz completa em tudo. Já pensou seu corpo inteiro estar em repouso, em descanso, em paz? Isso é Shalom. E só encontramos isso no Mashiach, gente. Ok? Então, aqui, pôr em prática as palavras desta lei é o quê? É alcançar a sabedoria. O princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é Yeshua. Ok? E nós vemos aqui, ó. Nós estamos falando... Para podermos alcançar isso, tá? Eu deveria ter citado isso antes, mas não tem problema citar agora. Para alcançar isso, nós temos que condenar o nosso pecado. Então, eu tenho que condenar o meu pecado. E aí tem a frase aqui. Condenar o meu pecado, você pode dar pausa e anotar essas frases. Condenar o meu pecado quer dizer me defender do pecado. Opa, mas como assim? Como assim? Tá? Vamos ler Provérbios 19, 3 a 8, que eu vou explicar para Provérbio 19, verso 3 e verso 8, tá? Não é 3 a 8. Então vamos lá em Provérbios 19. Ó, a astúcia do homem perverte o seu caminho, tá? Então já está dizendo aqui, gente, se a sua estupidez, a sua forma de agir perverte o seu caminho, certo? E o seu coração se irrita contra o Senhor, porque o nosso coração é enganoso, Jeremias 17, 9, ok? E aí vamos pro verso 8, ó. Quem adquire, ó, esses dois, tá? Aí, verso 8. Quem adquire um coração ama a si mesmo, tá? Quem conserva a inteligência encontrará a felicidade. O que é inteligência? É sabedoria. Sabedoria é Yeshua, certo? E como é que fazemos para alcançar Yeshua? Nos negarmos toda o impulso do nosso coração. E isso é muito simples, estou com vontade de fazer isso, estou sentindo isso. O que a palavra diz sobre o que eu estou sentindo? Eu vou permitir que a palavra me confronte, venha me confrontar. Por quê? O papel da palavra é condenar o pecado que está em mim. E condenar o pecado que está em mim é a mesma coisa que eu me defender do pecado, que é a proposta do pecado, que é o que Satanás veio fazer para Yeshua lá em Mateus 4, quando ele vai para o deserto, fica em jejum e o Satanás vem tentar Yeshua. Então, a mesma palavra que condena o nosso pecado é a mesma palavra que nos defende, que faz com que o pecado venha e nós conseguimos nos defender desse pecado, nos apartando dele, certo? E aí, meus queridos, depois de nós aprendemos a temer ao Senhor, certo? Aprendemos a temer, ok? Colocar em prática, né? Porque para colocar em prática nós precisamos nos arrepender. Colocar em prática todas essas coisas, vem o que está grifado em verde aqui, vem a promessa. Aí nós somos coparticipantes dessa promessa. E olha só que promessa linda que vem aqui, tá? Então vamos lá, para que ouçam, tá? Shema aqui e aprendam a temer a Yahvé vosso Deus, tá? E cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei, certo? E seus filhos que ainda não sabem, ok? Então, nós temos que aprender a temer ao Senhor nosso Deus, tá? E pôr em prática. Então aí, e os seus filhos que ainda não sabem, ouvirão e aprenderão a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias em que viverdes sobre o solo ao qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Queridos, eles estavam atravessando o Jordão para entrar aonde? Em Canaã, nossa terra prometida. O reino, gente. O reino vindouro, ok? Estamos falando da eternidade,
certo? Nós vemos aqui, ó, aqui está sendo prometido o quê? Vida eterna, que, ó, vamos prestar atenção, aqui fala, ó, ouvirão e aprenderão, tá? Os seus filhos que ainda não sabem, por verem vocês aprendendo a temer a Yahvé, aprendendo a temer ao Senhor vosso Deus e colocando tudo em prática, ok? O que vai acontecer? Os seus filhos, tá? Que ainda não sabem, eles ouvirão e aprenderão a temer também como você, todos os dias de sua vida. O que a gente está falando? A gente está falando aqui da bênção que vai ser passada de geração a geração. E olha que lindo o cumprimento disso. Tá? É a vida eterna, a bênção de geração em geração. E aí nós finalizamos com Romanos 6:23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Yeshua, nosso Senhor. Ok? Aí diz um pouquinho antes aqui, ó. Mas agora libertos do pecado e postos a serviço de Deus, ou seja, operando no temor do Senhor, praticando a palavra de Deus, como nós vimos no verso aqui, tendes vosso fruto para a santificação, como desfecho a vida eterna. Ok? E aí vemos que caminharmos, né, no caminho do temor, nos é prometido o quê? A vida eterna em Cristo Yeshua, que é o próprio exemplo de perfeição, de arrependimento, ok? De vida com Deus, de um caminhar humilde, inclinado, certo? Onde não se defendia, onde Deus era a sua defesa, ou seja, a palavra era a sua defesa, né? Ok, gente? E com isso nós fechamos aqui. Vem o que? A promessa. Depois de passar todas essas etapas, vivemos a promessa. Eu agradeço você por estar conosco até aqui. Já desejo a vocês um Shabbat Shalom e até o próximo vídeo.